No ar, o Jornal do Sul de Minas, desta terça-feira, dia 29 de novembro de 2016. Estamos entrando ao vivo nesta manhã. À noite tem as reapresentações, após o Telefatos, após a meia-noite. Para nós é sempre um motivo de grande satisfação termos a sua audiência e suas participações, a sua companhia durante esta edição. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Luciano Sena e ele tem uma experiência muito interessante a respeito de dependência química. Falaríamos de outro assunto, mas vamos falar a respeito da questão da dependência química, porque ele apresenta palestras preventivas e palestras em formato de testemunho a diversas organizações, como escolas, por exemplo. Isso pode ser uma forma de se educar os jovens de hoje para evitar o mal de amanhã. Tudo bem, Luciano? Bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje, passar um pouquinho da nossa experiência ao quem está nos ouvindo hoje pela manhã. A satisfação é toda nossa, grato pela sua disponibilidade de participar. Eu conto hoje também com a colaboração do Dr. Carlos Camargo, a quem eu cumprimento fraternalmente aqui. Tudo bem, Carlos? Bom dia, Zambrano. Bom dia, Ildeu Pereira, diretor da TV Poço, a quem eu cumprimento todos os funcionários e aqueles que nos assistem na reprise noturna. Um cordial boa noite. Bom dia, Luciano. É um prazer mais uma vez estar aqui participando, Zambrano. E peço licença aí para um breve comentário, que logicamente vai ser comentado ainda neste programa. Infelizmente, o acidente envolvendo o time da Chapecoense, lá do Chapecó de Santa Catarina, né? O avião caiu lá próximo a Medellín, na Colômbia, e as segundas notícias que foram divulgadas hoje cedo, lá o avião dessa empresa aí que está aparecendo. Olha que legal, Lucas. Ou é o próprio antes de decolar, né? Ou é irmão desse aí, né? Da mesma fabricação. Na realidade foi à noite, né? Saiu de Guarulhos com Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, e depois seguia para Medellín, na Colômbia, e a 50 quilômetros, 40 quilômetros do aeroporto, e veio a cair. E as notícias não são nada positivas, dizendo aí 75 mortos e 6 ou 7 sobreviventes. Então as fotos aí estão mostrando aí a correria que já desenvolveu pela manhã desse dia. E infelizmente uma notícia triste aí para o esporte brasileiro, para as famílias, né, desses jogadores, para a cidade de Chapecó, para todo o Brasil, né? Porque um acidente sempre pega as pessoas de surpresa, notícias desagradáveis, e a gente deseja aí que as pessoas, os familiares, todos se apeguem na providência divina, que sejam confortados, não é isso? É isso. Eu tinha um texto aqui, mas é isso aí, já falou. É mais ou menos assim, então, né, lembrando? Foram 81 passageiros no avião, né? 72 tripulantes, 72 passageiros e 9 pessoas a bordo, né? 10 tripulantes. E até agora somente 5 estão vivos, né? Foram atendidos nos hospitais das imediações. Nós lamentamos o fato ocorrido, sem dúvida nenhuma, uma notícia triste para toda a população brasileira, né? Porque o time de Chapecó vinha já alguns campeonatos se despontando e crescendo cada vez mais na colocação. Inclusive, e dessa vez era uma decisão que ele estava indo lá fazer uma decisão. Na Copa Sul-Americana, né? Comembol, né? Final da Sul-Americana. Exatamente. A notícia é triste de qualquer forma, mesmo que fosse a passeio, mas estavam indo a trabalho, né? Vamos dizer assim, todos estavam indo a trabalho, né? São profissionais. É lamentável. Cerca de 1h15 da manhã de Brasília, né? Já era de noite lá, tanto na Bolívia quanto na Colômbia. Então, foi na madrugada todo esse continente aqui que aconteceu esse fato. Agora, só um detalhe importante é que esse avião foi fretado, né? Esse avião que transportou a equipe de futebol da Bolívia até a Colômbia, ele foi fretado. Ele não foi um avião de carreira como foi o que levou de São Paulo até a Bolívia. Esse avião aí que está totalmente destruído. Agora eu fico me perguntando como é que conseguem sobreviver 5 pessoas num acidente desse, né? Realmente impactante essa notícia. Desejamos aí que Deus conforte a todos, né? Inclusive os familiares que ficaram desde cedo lá na Arena Condá, em Chapecó, aguardando notícias, informações a respeito disso. E a gente fala de morte, né, Luciano? A dependência química tem a ver com a morte, né? Sim. Qual a sua opinião em relação a isso? É um clima de morte? A pessoa
naquele turbilhão de uso, Morte no lenta, fundo né? do pouso, no Morte fundo do lenta. poço, né? Sim. Um suicídio lento, né? Bom, é, Fábio, eu sou dependente químico, eu estou limpo há 17 anos e eu tenho uma opinião formada sobre o assunto. O doutor Carlos estava comentando, realmente, doutor, parece que Antes do jornal começar, né? A pessoa vai se matando aos poucos. Eu estava comentando com ele, eu gosto de andar de bicicleta pela manhã, sabe, Fábio? E eu ando pela João Pinheiro aqui, parece que o consumo do uso do cigarro de maconha virou habitual. Não é um negócio extraordinário, é normal. Deixou de ser exceção, né? Exatamente. Passou a ser um costume mesmo. E aí, eu estava comentando com o Dr. Carlos, mas quais as consequências disso? O menino, o adolescente, ele está tranquilo ali sentado na João Pinheiro, aqui na ciclovia, fumando Parque José Afonso no Junqueira. parque, atrás das termas, enfim, é para todo lado, doutor. Só que esse mesmo menino que está ali sentado, que nem o pessoal fala numa boa, tranquilo, é o mesmo menino que desrespeita a mãe, o pai e a família dentro de casa. É o mesmo menino que muitas vezes não tem dinheiro para suprir a sua necessidade, faz assalto em aparelho de som, casa, celular, Isso. enfim. É o mesmo menino que não vai na escola, que arruma briga quando vai, arruma briga dentro da sala, arruma briga com a professora, enfim. E eu fico me perguntando muitas vezes que o pessoal gosta muito de pacificar o uso da maconha, como se fosse uma coisa muito... Querem tornar romântico, né? Exato, como se fosse um negócio muito Uso tranquilo. recreativo, né? E, inclusive... Esse termo é complicado, né? Sim, Uso recreativo. Sim. Inclusive, Fábio, nós estávamos até comentando aqui que muitas vezes o menino que está fumando a maconha aqui na João Pinheiro pela manhã em outras localidades é o mesmo menino que passou a noite anterior no uso de outro tipo de droga, simplesmente parece que como se fosse dar um relaxante, calmante para o dia anterior, para a noite anterior. Parece aquele Mas que é tem a ver viciado, isso aí, viu? Tem a ver. aquele que é viciado em bebida alcoólica, né? O ébrio, quanto mais, que bebeu à noite e de manhã toma uma para... Equilibrar. Já toma uma de manhã que é para parar a trimura, né? A maconha, a cocaína e o crack é a mesma coisa, né? Então rebate a ressaca da droga com outra droga, né? É assim que funciona. Mas, ô, Luciano, você faz palestras aí para todo lado, principalmente em escolas. O que você tem observado? Porque eu cheguei a participar também de fatos semelhantes enquanto estava na parte da ativa da polícia, e a gente observava que quando chegava assim numa determinada escola, numa determinada sala, já não era muito bem recebido, já havia a cara de alguns, né? Então eu dizia que eu estava ali não para querer convencer aqueles que fazem uso ou deixar de usar, porque se eles acham que está tudo certo, cada um tem seu livre-arbítrio. Mas a preocupação minha era aqueles que não usavam para que não entrasse no uso da droga. Eu não sei se essa didática você faz igual ou semelhante, o que você pode nos passar? Bom, doutor Fábio, quando eu comecei a fazer palestra, como eu coloquei, fazem 17 anos que eu estou aí só por hoje, todo um processo de recuperação. Há uns 15 anos atrás, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira palestra num colégio. Se eu não me engano, acho que era na Cascatinha. E estavam eu, mais outro companheiro, já falecido. E nós entramos lá, doutor, e realmente nós começamos a expor a nossa experiência de vida. E se percebeu, sempre a mesma. Do pessoal da metade da sala para frente, estavam receptivos. Estavam escutando, querendo, interessado. Algum pessoal do fundo da sala com muita resistência. E eu comecei a expor minha vida, aquele negócio todo, e a resistência cada vez mais forte. E nós temos um tipo de uma oração, sabe, Fábio?
E aí eu comecei a falar sobre a oração da serenidade para a sala, o que significava, aquele negócio todo. O meu companheiro estava ao lado e falou assim, você está falando a oração serenidade para você mesmo. Eu falei para ele, é isso mesmo. Por que disso? O dependente químico, ele não aceita que tem problema. Isso é um fato. Ele só vai perceber que ele está com problema na hora que ele está no fundo do poço. O que é fundo do poço? Quando já perdeu família, trabalho, bens materiais e alguns chegam a perder até a vida, né? O amor próprio, né? Sim. E na hora que ele está nessa fase, nesse estágio, é que ele vai perceber que precisa fazer algo diferente. Comigo não foi diferente. Eu tive minha perda, eu tive meu sentimento de perda. E na hora que eu tive esse sentimento é que eu fui buscar ajuda. Então, o que eu estou querendo dizer, é essencial a família, muitas vezes, não passar a mão na cabeça daquele dependente químico, que muitas vezes o dependente químico precisa ter aquele impacto da dor, daquele impacto da perda, para perceber, preciso fazer alguma coisa. E voltando à questão das palestras, doutor, quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 15, 12, 14 anos, ninguém entrou dentro da minha sala de aula e fez uma palestra mais ou menos assim, dependência química, álcool e droga é uma doença que mata, deixa você louco, você vai ser preso. Porque na minha evolução da minha dependência química, esse negócio todo, eu precisei ficar internado numa instituição. E quando eu estava indo para a instituição, eu fiquei percebendo assim, eu vou parar com a droga X e as outras não vão me trazer problemas. Então, se eu parando com essa droga, aí eu posso usar as outras. Mas quando eu entrei dentro da instituição, eu percebi que o processo é muito mais amplo. Que o problema em si não é só o consumo de álcool e droga. Ele é um processo que precisa de um tratamento espiritual, físico, mental. É muito mais amplo. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que é essencial os colégios hoje promover palestras sobre dependência química para os alunos entenderem que é uma doença que mata e que em algum momento você pode estabilizá-la, mas você precisa primeiro tomar conhecimento que ela existe. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a ter essa percepção, muitas coisas os alunos, os adolescentes, enfim, podem evitar. Eu acho que é o primeiro passo, Fábio. Eu quero comentar a respeito da sua fala, do fundo do poço, e traçar um paralelo entre fundo do poço, pessoas em situação de rua e negligência do Estado, né, dos poderes públicos constituídos, como a prefeitura, por exemplo. Porque eu acredito que as pessoas que estão no fundo do poço são também aquelas que muitas vezes perderam a família, como você disse, estão em situação de rua. E aí o Carlos comentou alguma coisa, e são pessoas que perdem a dignidade, porque elas simplesmente não conseguem se enxergar dentro daquela perda. Ela já perdeu tanto e ela está tão anestesiada, tão comprometida com a substância circulando no organismo dela, né? Que ela passa a ser um escravo, um zumbi, que nem a gente vê, que são essas pessoas aí em situação de rua, usando crack e cachaça. Né? Uma hora bebe crack, uma hora toma uma cachaça, outra hora fuma uma maconha, alguma coisa assim nesse sentido, e aí fica nessa situação, naquele círculo vicioso lá. E aí a gente vê o poder público, o que faz? Atualmente, o poder público dá o argumento de que existe o direito de ir e vir, né? Mas nem sempre foi assim. E desejamos que não continue sendo, porque é preciso efetivamente estender a mão, pegar a pessoa numa condição que não responde por si e tentar pelo menos fazê-la recobrar a dignidade dela. Que ela possa voltar um dia ter uma família, que ela possa voltar um dia ter um emprego, se não reconstruir aquela que perdeu, se não reacessar o que perdeu, pelo menos condições de se desenvolver novamente para acessar essas possibilidades novamente. Porque o argumento de deixar ir e vir é muito fácil para quem quer ficar trancado em seu gabinete, despachando questões políticas ou algo nesse sentido, sem fazer efetivamente o que se pede na prática,
que a Constituição aponta que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, né? Aconteceram promessas políticas em época de campanha que a pessoa ia cuidar dos outros como se fosse pessoas da sua própria família ou pessoas valorosas, pessoas que estão nas ruas, e a gente não vê isso acontecer, né? Houve promessa política de que seria destinada uma grande quantia de dinheiro a questões de recuperação e combate à epidemia do crack, né? Por parte principalmente da ex-presidente, que também se prestou a ir a uma rede pública, a uma rede nacional de TV e dar essa declaração, mais uma das mentirosas que foram ditas, né? E a gente vê essas pessoas morrendo nas ruas sem o socorro de quem deveria dar o socorro. E é muito difícil a pessoa sair sozinha, né, Luciano? Essa que é a pergunta. Então, sozinho a pessoa não consegue sair. Se não houver algo ou alguém ou alguma metodologia, algum formato de terapia para que essa pessoa possa voltar a ver a luz, ela vai continuar naquela escuridão que ela está. Que ela está completamente encoberta pelo uso do químico, do tóxico, do que for a droga de escolha dela. Então, a pergunta é essa: sozinha a pessoa consegue? E como foi para você? Qual foi o método, qual foi o sistema que fez você parar de usar só por hoje, como você disse? Bom, Fábio, o interessante sobre essa questão sozinho, não, sozinho você não consegue. Porque é simples, a dependência química é uma doença. Você cura de um resfriado sozinho? Cura. Se tomar um remédio, se for no médico, se for ver a sua febre, tomar um banho, você cura do resfriado sozinho. Tá, mas você percebe que você precisou ir numa farmácia comprar um remédio? Dependência química não é diferente. Você precisa procurar o quê? Uma instituição, um psicólogo, um assistente social. Eu acho que o começo de tudo depende do usuário buscar ajuda, dele tomar consciência que perdeu e que precisa de ajuda. Eu acho que o começo de tudo é isso. Mas para que ele entenda isso, que ele precisa de ajuda, a família precisa agir de uma maneira para que ele possa identificar isso aí. Aquilo que eu falei anteriormente. Muitas vezes a família fica passando a mão na cabeça, fica achando que tudo isso pode ser superado, mas também não se movimenta em nada. Então, na hora que a família dá o família adoece junto, então? Sim, sim. Tanto é que eu ia comentar sobre, mas já antecipando, dependência química é uma doença que eu entendo que é transmissível, porque ele é doente, ele deixa a esposa, a mãe, o filho, os avós, os tios, enfim, o delegado da polícia que tem que sair correndo atrás de usuário, o diretor da conta financeira dele, teu cheque está vermelho aqui, precisa pagar a conta, deixa doente o senhor que é dono da merceariazinha do bairro, você está devendo aqui, não tem mais como eu pendurar, marcar cerveja, cachaça aqui na meu bar, eu preciso receber, e o camarada vai lá na casa dele, bater na porta, vim aqui receber. Então, eu te pergunto, é transmissível sim, deixam todos ao seu redor com um problema. A grande questão dessa situação é que na hora que você percebe que ele está nessa fase de já se matando, ele precisa tomar essa consciência, ele precisa se movimentar e buscar ajuda. Quando eu falo de ajuda, como eu comentei aqui, existe o CRAS, existem instituições, mas, puxa vida, eu sou frequentador da sala de narcóticos anônimos, eu não vejo as salas muitas vezes cheias, e lá não se paga nada, é gratuito. E nem no Alcoólicos Anônimos, a mesma situação. E aí o pessoal pergunta, mas eu ir em Narcóticos Anônimos, eu ir em Alcoólicos Anônimos? Não, isso vai degrimir a minha imagem. Poxa, mas será que ele não parou para pensar que muitas vezes quando ele estava bêbado, louco, chapado, que caiu no chão e todo mundo estava vendo ele dar aquela, sabe, dentro de bar,
ele não percebe isso, mas alegar que não vai numa instituição qualquer para buscar ajuda, vai degrinir a imagem dele, eu acho que são parâmetros bem diferentes. Então, eu acho que a conscientização de aceitar que tem a doença, que ela não tem cura, que sozinho você não consegue, que a sua família também precisa de ajuda, eu acho que é o primeiro ponto para a pessoa buscar algo diferente. Será que a pessoa veio sozinho? Esse é o ponto, né? Vamos continuar falando a respeito disso no próximo bloco. Se você quiser participar com a gente, se você quiser ligar, nosso telefone 3721-6955. A sua pergunta e a sua opinião são importantes para nós. Também participe através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos já já. Vem aí a 24ª edição do Prêmio Maiores e Melhores. O único prêmio empresarial do sul de Minas. O maior encontro de líderes de Poços de Caldas e região. Agende esta data, 2 de dezembro, no Teatro da Urca, onde os maiores e melhores vão se encontrar. Você é o escolhido. Realização e informações. GSC Eventos Especiais. Apoio TV Poços. Patrocínio Mineração Corimbaba, Móveis Trevisan e Vila Moscone. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento, um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. Decidir que tipo de ensino você quer para o seu filho é fundamental para o sucesso dele no futuro. Por isso, na hora de escolher uma escola, prefira aquelas que oferecem o sistema COC de ensino. Afinal, você já sabe. Se o ensino é COC, a escola é top. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Luciano Sena. Ele faz palestras a respeito de dependência química, palestras preventivas, esclarecedoras, que podem realmente trazer um novo ponto de vista, uma nova oportunidade, reacender a esperança de que a gente, fazendo esse trabalho com crianças e jovens, possamos ter um futuro mais tranquilo.
e sem dúvida nenhuma não podemos deixar de citar no trabalho desenvolvido pela PM de Minas Gerais, através do PROERD, que também é um trabalho exemplar, uma dedicação de anos e anos de trabalho de toda a corporação militar, desenvolvido em cima de ir às escolas, levar essa mensagem para alunos, né? Eles têm uma metodologia própria, eles têm um método, livros que são desenvolvidos para isso, distribuídos também gratuitamente, para as crianças, e é muito interessante, né, Carlos? Perfeitamente. Esse trabalho vem dando certo aí, né, em toda Minas Gerais, já há algum tempo, e a tendência é aumentar cada vez mais aí, sempre um trabalho realizado em parceria com as prefeituras, né? Em outros estados também existem as polícias fazendo esse tipo de prevenção e ensinando as pessoas a não entrarem neste mundo, né? Eu gostaria de perguntar para o Luciano se em toda essa sua experiência antes, durante e depois da droga, cada caso é um caso, como nós estávamos falando aqui agora há pouco no intervalo, mas no âmbito geral, percebe-se também que as pessoas que usam a droga, qualquer tipo que seja viciado, useiro, quanto mais da droga, ele é afastado de religião, ele é afastado de religiosidade. Essa incorporação ou reincorporação da religião no contato da pessoa, ou, consequentemente, da religiosidade, que é a prática da religião. O negócio de falar que eu sou de tal determinada religião não significa nada. Pratica, aí é a religiosidade. Isso é um fator que eu durante a vida policial, eu percebi que era muito importante. As pessoas se diziam, uns casos que eu presenciei, que ao procurar a igreja, seja qual igreja for, encontrou ali uma mão amiga, um método de que pudesse, né, de ouvir a palavra, e por aí adiante vai indo. Você deve ter tido alguma experiência, né, própria ou de algum fato que você no seu dia a dia, nessa habitualidade aí de levar palestra, e a religião, então, ela é importante, né? Bom, doutor, quando eu comecei a buscar ajuda, a metodologia do NA, do AA, são alguns passos que você deve dar para poder superar a dependência química. Então, esses passos colocam a aceitação da doença, coloca que o consumo de droga em si não é o fato principal do seu problema, é uma doença espiritual, mental, comportamental, alguns defeitos de caráter relacionados a obsessão, ficar pensando na droga o tempo todo, egocentrismo, o mundo girando em torno do dependente do jeito que ele quer, a mentira, o egoísmo, enfim. Então você aceita que é doente, você percebe que ele possui alguns defeitos de caráter e muitas vezes para ajudar nesta recuperação é essencial você acreditar no poder superior. Os passos do NA, do AA, colocam isso muito bem claro. Poder superior, sim, porque dá à sociedade a liberdade de aceitar qual tipo de poder superior que ele quer acreditar. Deus, enfim, alguns são naturalistas, hinduístas, existem aí as religiões africanas. Espíritas, católicos, evangélicos. Enfim. Budistas, exato. Né? Na hora que você aceita que um poder superior lhe pode devolver a tua sanidade, você começa a perceber que as coisas acontecem da maneira que tem que ser. Porque é um fato simples. Por que o dependente químico fica mal? Porque as coisas não estão funcionando do jeito que ele quer, porque ele está perdendo o controle do mundo. Na hora que você começa a colocar esse Deus, esse poder superior na sua vida e entender que as coisas acontecem de uma maneira natural, porque devem acontecer, você para de levantar a guarda e ficar brigando com o mundo e começa a tentar compreender
o que ele está querendo comigo com essa situação. Isso alivia a carga. Então, essa questão que o senhor colocou de um poder superior, de um Deus, é essencial. E muitas vezes, qual o problema da pessoa começar a ir numa religião constantemente? Melhor do que ficar numa boca de fumo a noite inteira, né? Dá menos trabalho, enfim. Então, eu acho isso um ponto muito importante. Eu acho que todos têm, que nem nós falamos no bloco anterior, começar a buscar ajuda, se movimentar, fazer algo diferente. Agora, eu pedi para até você falar a respeito do método, aí você falou dos 12 passos, falou do Narcóticos Anônimos, dos Alcoólicos Anônimos. Nos fale um pouco, talvez não seja possível falar das instituições, né, em nome delas, mas seja possível falar de formas de recuperação de pessoas dentro desses padrões, porque muitas pessoas conseguem realmente se recuperar, conseguem se manter limpas, conseguem restabelecer um padrão na vida, né, seja acessando um emprego, seja acessando de volta as condições que tinha anteriormente, antes do fundo do poço, né? Como é que foi para você e como é que isso funciona efetivamente? Bom, Fábio, é o seguinte, eu não posso falar sobre ser representante de NA e de A, mas o que eu preciso colocar o que eu estou colocando aqui para o público em geral é da minha experiência e eu vou falar daquilo que funcionou para mim. Quando eu comecei a entender os 12 passos, você percebe que todas as dificuldades têm uma solução e você começa a entender que é mais simples você seguir uma metodologia que funciona no mundo inteiro, porque é aquele tal negócio, NA e UAA é no mundo inteiro. Funciona para mim e para milhões de pessoas. Puxa, se está dando certo para tantos aí, por que não vai dar certo para mim? Vou experimentar. Por que não? Hoje, o que funciona para mim é seguir essas sugestões. Agora, isso não impede, Fábio, vamos ser bem claros, daquilo que nós estamos falando agora. Se a pessoa quer ser evangélico, se ele quer ser cristão, qual é o problema? Agora, o que precisa ser determinante é você querer fazer alguma coisa. Não se ficar naquele cômodo, sabe, parado, com as mãos esticadas, achando que algo vai acontecer e tudo vai mudar. Não. Recuperação é o quê? Recuperar a ação da vida. Você tem que se movimentar, você tem que começar. Einstein tem uma frase interessante que a vida é como uma bicicleta, tem que estar sempre girando. O que ele quer dizer com isso? Você não pode estar estatizado, parado. Gente, vamos atrás, tá com dificuldade em casa, álcool e droga, aceita o problema, busca ajuda, leva a família junto, vamos aí formar uma turma, olha, vamos ajudar meu filho, eu também preciso de ajuda. Importante colocar isso, Fábio. Não é só o dependente, doente, nós falamos isso, é a família. Todos em conjunto têm que buscar ajuda. Eu acho que a partir daí, buscando os 12 passos ou a religião, enfim, é o começo de algo diferente. Você percebe que a maioria, das pessoas que usam drogas, tanto a bebida alcoólica como maconha, crack, etc., eles sempre gostam de afirmar, ao dizer, eu não sou viciado. Eles recusam aceitar que são viciados, recusam aceitar que são dependentes químicos. E fala assim, não, eu paro, a hora que eu quiser eu paro. Isso aí eu tenho controle, isso aí eu paro a hora que eu quiser. E isso é um ledo engano, né? Ele está falando isso ele está querendo enganar quem está ouvindo, ou além disso está querendo enganar ele próprio? Como é que funciona esse paradoxal aí? Doutor, importantíssima essa questão, porque uma das características da doença da adicção é a negação, tá? Negação por quê? Na hora que ele nega, o dependente químico começa a colocar que ele não tem culpa de nada. Então, o problema não é com ele,
O problema é com a esposa que coisas absurdas, mas Estão perseguindo ele, todo mundo está enchendo o saco. Exatamente. Situações. A esposa saiu da sala de televisão e deixou a luz acesa. É motivo dele arrumar a maior briga dentro de casa, dizendo que se ela é sócia da Light, aquele negócio todo. Aí a esposa deixou a luz acesa, ele vai ficar revoltado, sai para a rua para beber ou usar droga. Aí quando ele volta, que a esposa fala, você está desse jeito de novo, qual é a defesa dele? Não, a culpa é tua, que deixa a luz de casa acesa. Ou seja, sempre apontando os dedos para os outros. Mas é como o senhor colocou. Na hora que ele começa a negar que ele não tem problema, na hora que ele começa a apontar que o problema dele são os outros, isso dá uma defesa dele continuar usando. Eu acho que a grande questão, a grande saída, a defesa do dependente é essa. É negar, apontar a culpa nos outros e não assumir essa responsabilidade. Porque na hora que ele assume a responsabilidade, ele abaixa a guarda. E na hora que você abaixa a guarda, você está suscetível a tomar várias diretas da vida, do tipo, imagina um dependente químico escutar que perdeu várias coisas, tipo a dignidade, o estudo, os bens materiais, o trabalho, enfim. A dor da perda, muitas vezes, precisa ser trabalhado com calma para ser superado. Ok. É tempo da gente fazer um novo intervalo, é rápido. Vamos a uma breve pausa, rapidinho, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Para o nosso sistema de ensino, a tarefa de ensinar é muito séria e ela vem acompanhada de afeto e alegria. O entusiasmo pela descoberta funciona como estímulo para que nossos alunos possam aprender sempre, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Por isso, só o ângulo é ângulo. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse caféevoluto.com.br e saiba mais. Valtinho Pneus, um velho conhecido trazendo uma nova opção para o seu veículo. Valtinho Pneus tem equipamentos de ponta, técnicos especializados e comprometidos com o serviço. Valtinho Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus, óleos, freios, amortecedores, suspensão em geral. Venha conferir. Valtinho Pneus, Rua Antônio Matavelli Sobrinho, 109, ao lado do Barcelona. 3537227243.
A MacDog e Fabiola Zimmermann agora tem também o curso de banho e tosa, sendo a única escola parceira da Pet Society de Minas Gerais. Além do melhor banho e tosa, agora também formando os melhores tosadores. Curso de banho e tosa básico profissional e especializações de tosa canina. Curso ministrado pela instrutora Fabiola Zimmermann, com certificado avaliado internacionalmente IPG e campeã no segundo evento internacional Sérgio Vilaçante. Venha se especializar com a MacDog e Fabiola Zimmermann, na rua Barão do Campo Místico 793, 35 3721 4245 ou 99132 0474. Amigo do campo, conheça o Mercado Rural, onde você encontra soluções em sementes de hortaliças e cereais, completa linha em defensivos, produtos biológicos, adubos especiais e foliares, tubos, conexões, motores e bombas para irrigação, produtos para cultivos protegidos, mudas de hortaliças, ferramentas em geral. Peça a visita sem custo de um de nossos consultores especializados. Atendemos em Poços de Caldas e região. Mercado Rural, ao lado do Homem do Campo. Rua Vereador João de Siqueira Loyola 239. Campos Elíseos, em Poços de Caldas, próximo ao Ceasa, 35-3715-4020. Você não precisa mais sair de Poços para encontrar as melhores marcas em vestuário, equipamentos e acessórios para você e sua moto. Agora você conta com a Big Motos, que tem a melhor assistência técnica especializada em todas as marcas e cilindradas. Na Big Motos, além de oficina e peças, você encontra uma boutique completa com as marcas Alpine Stars, Tutomoto, capacetes AGV, Zeus, entre outros. A Big Motos também tem peças, acessórios e vestuário completo na linha off-road. Big Motos, atendimento diferenciado, ótimos preços e ótima qualidade. Vá conferir. Rua Marechal Deodoro 314. Fone 35 3722 7409. De volta com o Jornal do Sul de Minas. Hoje, infelizmente, sabendo aí dessa tragédia acontecida na madrugada de ontem para hoje, onde jogadores da Chapecoense acabaram, a maioria deles morrendo num acidente aéreo. Eu quero voltar para o nosso assunto aqui, daqui a pouquinho, se der tempo, a gente tem algumas fotos novas aqui que estão sendo divulgadas pela imprensa nesse momento. Mas eu quero perguntar a respeito, bom, já que estão aí as fotos novas, a gente vai mandando mais um pouco, vendo se consegue falar. Na realidade, esse voo saiu de São Paulo, foi para Bolívia. Na Bolívia, eles acabaram se conectando a uma nova aeronave e partiram em direção a Medellín, Colômbia, onde disputariam a final da Conmebol, né, da Copa Sul-Americana. E aconteceu um acidente, então, trágico, com 81 passageiros nesse voo, entre passageiros e tripulantes, 72 passageiros, o resto eram tripulantes. A informação que tivemos mais recente é que um dos goleiros que foi resgatado com vida, esse aí, inclusive, é o Ruchel chegando no aeroporto, ele foi resgatado com vida, né? O Neto foi resgatado com vida no local, né? Que estava um dos integrantes, os jogadores da Chapecó. Muitas bagagens dos jogadores estavam espalhadas pelo local, o avião ficou nessas condições e realmente é uma situação para todos nós lamentarmos. Certamente, durante os outros programas, durante as outras edições jornalísticas aqui da TV Poços, nós voltaremos a falar. Agora, a pergunta que eu ia fazer para o Luciano era exatamente essa: como as pessoas interessadas podem fazer para entrar em contato e pedir aí uma palestra sua numa escola, numa entidade? Sim. Eu vou passar aqui meu telefone, por favor. Tá? Por favor, anotem aí. O telefone é 35 9977 2081. 9977-2081. Eu estou à disponibilidade, como você colocou, Fábio, a fazer palestra, a levar a mensagem para entidades, escolas, para o adicto que ainda sofre e precisa de, pelo menos, ter o começo de iniciar uma nova fase na vida. É isso aí. Eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade em participar com a gente, em vir trazer essa mensagem também, porque faz parte aí de uma etapa, né, da recuperação, levar essa mensagem para aquele que ainda sofre e, sem dúvida nenhuma, faz parte também da nossa cidadania levar isso para frente, para que as pessoas consigam recuperar as suas dignidades, para que consigam realmente viver a vida com mais tranquilidade, né,
com vida efetivamente, né? Vendo a luz do sol. Eu agradeço então a sua presença, agradeço também a colaboração mais uma vez essa semana do Carlos Camargo, colaborando com a gente. Grato aí, viu, Carlos? Obrigado, Zambrano. Estamos à disposição. Muito Eu obrigado. também me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço.